Glórias a Deus, glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Deus está presente aqui entre nós. A paz do Senhor, irmãos, amém? Glórias ao Senhor. Tenho em minhas mãos um molho de chaves. E cada uma destas chaves tem uma importância. Sem a chave do carro seria difícil que eu chegasse aqui. Esta chave me conduz à igreja. Eu tenho uma chave que, se eu não a tiver comigo, eu não entro em casa. Terei que apertar a campainha, a chave da minha casa. Tenho outra chave, a chave da igreja. E das chaves que eu tenho aqui, a mais complicada é a chave da igreja. Porque se você tentar entrar aqui sem essa chave, ou mesmo com a chave, mas não tiver a senha, o alarme vai soar, a polícia vai chegar, os seguranças vão vir imediatamente. Porque você tem apenas uma parte da chave, não a tem completa, precisa da senha. As chaves são importantes em nossa vida. E pensando nisso, eu quero levar você a entender a importância de 4 chaves para descobrir qual é a igreja verdadeira. Em Mateus, o capítulo 16. Mateus, capítulo número 16. Vamos descobrir 4 chaves, 4 coisas importantes para entender se estamos em uma igreja verdadeira. Mateus, o capítulo 16, versículo 13 ao versículo número 19, na palavra de Deus. É a confissão de Pedro que diz assim, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 19, 4 sinais de uma igreja verdadeira. Diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Repitamos: E vós? Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repitamos: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai, muito obrigado por tua palavra de vida. Obrigado, Senhor, por teu povo reunido nesta tua casa de oração. Obrigado, Senhor, por aqueles que o Senhor chamou para fazer parte da igreja, a igreja triunfante, aquela que vai subir. Obrigado, Senhor, meu Deus, por aqueles, Senhor, que o Senhor tem convocado de diversos cantos deste planeta, reunidos, Senhor, meu Deus, para adorar o teu nome em espírito e em verdade. E nós rogamos, Senhor, que nesta hora o teu Espírito Santo flua com liberdade e fale aos nossos corações e nos demonstre, Senhor, meu Deus, com sinais e certeza no coração, que estamos naquele que é o verdadeiro, em Cristo Jesus, a pedra viva, a pedra angular. É nele que estamos e nos gloriamos nele, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você mesmo já tenha feito a pergunta para si: no meio deste conglomerado de religiões, qual é a religião verdadeira? E se você se afeiçoou ao cristianismo, a pergunta é: de tantas igrejas, qual é a igreja verdadeira? Talvez alguém já tenha feito estas perguntas para você. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós encontramos que Jesus, neste texto,
ele leva os discípulos para o extremo norte. Ele está na Palestina, ele vai para a Cesareia de Filipe, para bem longe da população, dos comentários, daquilo que a gente falava acerca dele. E ele chama os discípulos e ele faz uma pergunta que é o cerne do cristianismo. Ele pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E para palpites, não faltam respostas. A quem dissesse, pensasse que ele era a ressurreição de João Batista, de Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Havia diversos comentários sobre quem era Jesus, mas Jesus estava interessado em saber não apenas o que as pessoas pensavam, a multidão pensava, mas ele estava interessado em saber se aqueles que o seguiam, você e eu, sabemos a quem nós estamos seguindo. Então Jesus pergunta aos discípulos: e vós? Quem dizeis que eu sou? Eu quero saber de vocês, se vocês que estão me seguindo já sabem quem sou eu. Essa é uma pergunta importante, porque a igreja verdadeira é justamente aquela que sabe responder adequadamente a Jesus, quem Ele é. Quem é Jesus para você? Quem era Jesus para os discípulos? Ele faz a pergunta e ficam alguns segundos no ar, sem uma resposta, até que Pedro se atreve a responder. Algo passa com Pedro, ele olha nos olhos do mestre e diz: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor esboça um sorriso para Pedro e diz: Simão Pedro, não foi a carne e nem o sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E te digo mais, sobre isto que você acabou de falar agora, sobre esta pedra, esta declaração tão assombrosa, sobre esta pedra, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tem uma igreja que ele chama de minha. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Saiba de uma coisa: Ele é o rei, Ele tem uma rainha. Ele é o rei que tem uma noiva. Ele é o Cristo, Ele tem a sua igreja. Aqueles que foram comprados por seu sangue, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Saiba de uma coisa: se você perseguir a igreja, você não está perseguindo apenas uma instituição terrena, você está perseguindo o próprio Cristo. Foi o que aconteceu com Paulo, quando Saulo persegue a igreja. Ele diz: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Por quê? Porque a igreja é dele. Ele diz: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Quando Jesus fala sobre a sua igreja, Ele diz para Pedro, entusiasticamente: sim, as portas do inferno não vão poder prevalecer, não vencerão jamais a minha igreja. Estas portas dos abismos infernais não poderão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque eu te darei as chaves do reino. Você sabe que uma porta, ela é um marco divisório entre dois ambientes. A porta é aquilo que separa um lugar de outro. E Jesus acabou de nos falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quais são, pastor, os sinais de uma igreja verdadeira? Toda igreja verdadeira tem uma chave tetra, uma chave com 4 partes. E se a igreja na qual você se encontra falta uma destas 4 partes, não se abrirá. Você pode até se confundir como alguém que entra num grande estacionamento
e confunde o seu carro com um da mesma cor, da mesma marca, e pega a chave do carro e tenta abrir, por mais parecido que seja o carro, a mesma cor, mesmo modelo e marca, você não vai conseguir abrir. Por quê? Porque a chave não pertence àquele carro. Da mesma maneira, há portas que jamais se abrirão na sua vida se você não entender, principalmente se você não entender que existem 4 chaves ou 4 assuntos importantíssimos para nós descobrirmos qual é a igreja verdadeira. A primeira chave é aquela que está em Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e versículo 8, falando ainda sobre a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque João está na ilha de Patmos. João estava perseguido, uma grande perseguição pelo imperador romano. Ele está em um lugar onde não tem água potável, ele está isolado, e ali de repente Jesus Nazareno, Jesus o Filho do Homem, aparece para ele, mais ou menos uns 60 anos depois da ressurreição de Jesus. Jesus havia morto e ressuscitado. Ele aparece para João, o evangelista. Ele diz para ele: João, eu sou o que estive morto, mas eis que eu estou vivo, e vivo para sempre, amém. Eu sou o primeiro e último, e tenho as chaves da morte e do inferno, aleluia. Jesus é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. A igreja verdadeira haverá de pregar sobre a realidade do castigo eterno, sobre a realidade de um inferno, de um castigo retributivo. Eu sei que este é um assunto impopular, é um assunto politicamente incorreto, no mundo relativizado, mas nós não podemos fugir às verdades da palavra de Deus, porque Jesus disse: eu tenho as chaves da morte e eu tenho as chaves do inferno. Jesus nos fala, e a palavra de Deus nos diz claramente ainda em Provérbios capítulo número 27, versículo de número 20, que o inferno e a perdição nunca se fartam. Note bem, irmãos queridos, a Bíblia está dizendo que o inferno é uma realidade, que o inferno é um lugar que nunca se farta. Pessoas chegam às centenas, diariamente estão chegando e estão indo para o abismo, estão indo para um tormento eterno, sem esperança de jamais ver a Deus, e isso chama-se castigo retributivo. É por isso que Jesus, ao falar sobre a igreja, ele toma um aspecto sério e fala para Pedro: Pedro, preste bem atenção, essa declaração é importantíssima. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quê? Porque o inferno é um lugar real. Toda igreja que é verdadeira haverá de expor esta verdade tremenda, o poder destruidor do pecado na vida do homem, que leva-o para a fatalidade de um castigo eterno, retributivo. Por retributivo, o que eu quero dizer? A Bíblia nos fala também em Salmos, capítulo número 9, versículo 17, ela vem dizer para nós que os ímpios serão lançados no inferno, e todo aquele que se esquece de Deus. Note, irmãos queridos, que esse versículo 17 do capítulo 9 de Salmos está dizendo para nós de uma forma clara que não é apenas o ímpio que vai para o inferno. O ímpio será lançado no inferno, e todo aquele que se esquece de Deus. O simples fato de alguém viver na vida terrena sem considerar a verdade do Evangelho, sem considerar de que existe um Deus e um único caminho para a salvação, está fadado terrivelmente a um castigo eterno. Por quê? Porque é retributivo. Simples, irmão. Se daí do lugar onde você está, você me lançar uma pedra, possivelmente não vai lhe acontecer nada. Mas ai de você se atrever a jogar uma pedra no imperador do Japão. Sabe por quê? Porque
toda ofensa, ela é proporcional à dignidade do ofendido. Eu não sou nada diante do imperador, mas se você fizer contra o imperador, a ofensa contra ele é muito, mas muito maior do que uma ofensa contra mim. Agora imagine aquele que ofender, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Imagine aquele que viver pela vida sem considerar aquilo que Jesus fez por nós. Que pior castigo merecerá aquele que calcar aos pés o sangue da aliança e profanar no nome do Filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E sabem por quê? Eu lhes disse que uma porta é o lugar que divide dois ambientes. E nós estamos em um ambiente, estamos conscientes deste mundo físico, mas há uma porta que adentra o Hades. Essa porta chama-se sepultura, que é o destino final de toda a humanidade. Por causa do pecado todos morrem e estão destituídos da glória de Deus. Mas louvado seja Deus, aleluia, porque esse Jesus que apareceu na ilha de Patmos, aleluia, ele desceu, aleluia, ao Hades, aleluia, e tomou as chaves. Ele tem as chaves da morte, ele tem as chaves do inferno, e quem tem a chave é o dono, aleluia, e ele deu essa chave para nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, para dizer a qualquer um que se quiser libertação, se quiser vida, libertar do inferno no qual vive e no qual viverá para sempre, a esperança no nome de Jesus, o nome sobre todo nome. Minha igreja, disse o Senhor Jesus Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque Jesus deu à igreja verdadeira, as chaves que abrem as portas para a salvação de todo ímpio e todo aquele que se esquece de Deus. A segunda chave que Jesus nos fala claramente aqui é uma chave tetra. A segunda chave é a chave do reino, que abre as portas dos céus. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Isso é importante porque esta chave também tem um nome. Essa chave chama-se arrependimento. Por isso é que a palavra do Senhor nos fala claramente em Mateus capítulo 3, versículo 2: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para entrar no reino dos céus é necessário um genuíno arrependimento. Ninguém pode entrar nos céus se não descobrir esta chave tão poderosa. Descobrir primeiro que é pecador, que está destinado ao inferno. Por melhor que seja você ou eu, por melhores as nossas obras, elas são nada diante de Deus, se nós não entendermos a obra daquele que desceu por nós, experimentou a morte e a ressurreição para nos dar a vida. A igreja verdadeira haverá de aborrecer o pecado, haverá de odiar tudo aquilo que é errado. Tudo aquilo que Deus odeia, nós odiamos também. A igreja verdadeira tem as chaves do arrependimento. Eu não posso entender uma igreja, por maior ou melhor que possa parecer, eu não posso aceitar uma igreja cheia de pessoas não convertidas. Não posso aceitar uma igreja que não haja mudança de vida, que esse evangelho não tenha chegado ao coração e mudado a forma de ser. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho transformador. As chaves do reino abrem a porta do coração do homem e dá acesso ao coração de Deus. Essa chave chamada arrependimento, ela é tão maravilhosa, irmãos queridos. Por isso é que Jesus nos fala: arrependei-vos, porque já está próximo o reino dos céus. Há uma terceira chave, mas é uma chave tetra. Há 4 partes dessa chave. Estamos pouco a pouco abrindo as portas para você entender. A terceira porta, irmãos queridos, e disso pouco nós ouviremos falar, é a porta
que nos fala a respeito do sangue de Jesus Cristo. E esse é um assunto bastante importante da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é um assunto também que pouco se falará, mas há poder, e ainda há, e sempre haverá eternamente. E bendito seja o sangue que lavou a minha alma e lavou a tua, porque por esse sangue nós temos entrada à presença de Deus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor nos fala que existem também as chaves da morte. Jesus verteu o seu sangue por nós. Em Apocalipse 1:18 ele nos fala que ele tem as chaves da morte. Ele experimentou a morte por todos nós. Como sumo sacerdote da nossa salvação, ele nos comprou. Se você abrir comigo em Apocalipse capítulo de número 1, olha só que tremendo é isto. Veja se você consegue resistir a tão grande amor, o amor de Deus. Aleluia. Porque em Apocalipse capítulo 1 versículo 5 nos fala que esta é a mensagem da parte de Jesus Cristo. Ele que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele, aleluia, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia. Eu jamais entenderei, aleluia, o poder deste amor tão grande. Eu devo aceitá-lo por fé, que ele provou o seu amor por mim e por você, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por mim porque eu era uma pessoa boa, não, não, não. Ele não morreu por você porque você fazia as coisas corretas, não, não, não. Este sangue purificador, ele experimentou a morte por todos nós, derramou o seu sangue pelo maior dos santos e pelo pior dos pecadores. Ele derramou-se na morte, aleluia, para que você e eu tivéssemos entrada no céu, pudéssemos entrar na presença de Deus. Toda igreja verdadeira haverá de abrir a porta para a salvação, falando que é um castigo retributivo. E a única forma de abrir a porta, de escapar do castigo do inferno, é arrependendo-se. A igreja verdadeira haverá de falar de que existe uma outra oportunidade, uma única oportunidade, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador aqui e agora, pois este é o momento oportuno, esta é a hora. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Aquele que ouvir o chamado de Deus e se arrepender, entrará pela porta e terá direito a acesso à árvore da vida, entrará no reino dos céus. A terceira chave é que para entrar no reino dos céus, somente pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. A igreja verdadeira haverá de falar acerca da ressurreição. Em um mundo pós-moderno, em um mundo altamente tecnológico, onde a ciência foi colocada no pilar em lugar de Deus, falar em ressurreição, falar que um dia estes corpos mortais serão absorvidos pela vida, falar que o Jesus que nós cremos não é um mito, não é uma lenda, que Jesus não foi apenas um grande mestre, não foi o maior dos profetas, mas ele é, segundo o que ele mesmo disse, que não foi carne nem sangue que revelou a Pedro, mas foi o Pai dos céus. Ele é o Cristo, ele é o Filho do Deus vivo, e se ele é o Filho do Deus vivo, ele tem o poder para vencer a morte, para vencer o inferno e para recobrar a sua própria vida. A terceira chave é o poder da ressurreição. Toda a igreja verdadeira não terá vergonha de falar que esse Jesus que morreu e ressuscitou, e ele voltará uma segunda vez para buscar aqueles que o amam e o servem. Aleluia, aleluia. Essa chave é a chave de Davi. Você pode ler comigo ainda em Apocalipse, aleluia, louvado seja Deus, capítulo 3, versículo 7, diz a palavra do Senhor, que é o anjo que está na igreja em Filadélfia escreve: isso diz aquele que é o santo,
e o que é verdadeiro, e o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, aleluia. Ele tem toda a autoridade, ele tem as chaves de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos, capítulo número 2, versículo 31, para que você entenda o que eu quero dizer com as chaves de Davi. Davi era o rei de Israel, e o Senhor havia prometido que sempre haveria alguém assentado no trono de Davi, que Davi seria rei para sempre. Contudo, Davi morreu e já não está entre nós. Por isso Pedro, na sua pregação, nos fala no versículo de número 29, 31, 2, 29 a 31, nos diz: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e ele foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma foi deixada no Hades, nem a sua carne, a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, mas Deus o ressuscitou, a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Aleluia. Esse Cristo tem as chaves de Davi. Aleluia. A morte não podia retê-lo. Aleluia. A sua carne não veria a corrupção. Por isso, ao terceiro dia, com poder e grande glória, ele se levantou dentre os mortos. Aleluia. E ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia, aleluia. Há uma esperança para o crente. É por isso que eu sirvo a esse meu Deus. É por isso que eu não vou a outro lugar, porque só ele tem palavra de salvação. Eu tomei essa chave, ele me deu essa chave, e com essa chave, aleluia, ele conquistou para mim e para você a salvação. A igreja tem a chave, aleluia, que nos dá o direito da ressurreição, aleluia, e viveremos para sempre com o Senhor Jesus Cristo. Essa é a certeza que nós temos como igreja. Pastor, aleluia, são tantas as chaves, pastor. É a chave da casa, é a chave do escritório, é a chave do carro, é a chave disso, é a chave daquilo. Deixa essas chaves e entenda que há uma chave, aleluia, que abre o coração dos homens para a eternidade. Deus te deu essa chave tetra chamada Evangelho, o Evangelho da salvação, aleluia, que é capaz de tirar o homem do estado pecador e colocá-lo no lugar de santo. Aleluia. Esta chave está nas mãos da igreja. A igreja verdadeira tem as chaves, aleluia, a chave de Davi, e ela abre a porta e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, liga e ninguém desliga. Essa é a chave que o Senhor colocou em nossas mãos. Por isso, igreja querida, nós podemos, aleluia, com poder da parte do Senhor, por causa de Jesus, orar pela salvação daqueles que amamos, orar pela salvação daqueles que conhecemos, e eles serão salvos, não apenas pelo poder da oração, mas principalmente pelo poder da pregação do Evangelho do Senhor Jesus. Pois como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A igreja do Senhor Jesus, a igreja verdadeira, estará preocupada com o futuro da humanidade. A igreja verdadeira foi plantada nesta terra não por mãos humanas, mas pelo Senhor Jesus Cristo, e ela expõe a realidade do castigo eterno, e ela expõe a realidade do céu, e ela fala da única forma de entrar: pelo sacrifício vicário substitutivo, pelo sangue de Jesus temos entrada. E quem crê nisso não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Pastor, como é isso, pastor? Se eu tenho visto crentes morrendo, passando pela morte. Faz isso, irmão. Eu tenho visto corpos, aleluia, mas o crente não verá a morte. Conta a mitologia grega
Porque Hades é uma palavra grega, que na porta do Hades, da região do mundo inferior, segundo a mitologia grega, havia um cão terrível, chamado Cérbero, um cão horrível, horrendo, com cauda de serpente e várias faces monstruosas, tudo isso para representar o terror da morte. A morte não recolhe o crente. Que é prova disso, irmãos? Filipe está sendo apedrejado. Estevão, melhor dizendo, o primeiro mártir. Estevão está sendo apedrejado, lapidado. Lançam-lhe pedras por todos os lados. Ele ergue os olhos para os céus e ele não vê a morte. Ele olha para os céus e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé ao lado do Todo-Poderoso. Aleluia. Eu encontro um Lázaro, mendigo, que está lançado na sarjeta, sem eira nem beira. E diz a Bíblia que um rico passava todos os dias e não fazia caso da situação de Lázaro. E o rico morre e é lançado num lugar de tormentos. Mas quando Lázaro morre, diz a Bíblia, e os anjos do Senhor, mas os anjos do Senhor vieram recepcionar a Lázaro. Aleluia. Sabe o que isso significa, querida igreja? Que aquele que crê em Jesus não verá a morte, mas passou da morte para a vida. Essa é a certeza do crente, irmão, que o crente não morre jamais. Temos a certeza e a garantia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aleluia. Porque a igreja triunfará sobre a morte e nós veremos o nosso Senhor face a face, tal qual Ele é. E essa é a esperança do crente. E se você é crente e tem consigo a chave tetra do Evangelho, que abre, aleluia, a porta do céu e dá garantia de vida eterna, fica em pé comigo e glorifica esse Deus verdadeiro. Aleluia. Pois o Senhor está levantando um poderoso exército que Ele chama de a minha igreja. Aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Lavados, comprados e remidos no poder deste sangue. Aleluia. Aleluia. Que glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual. Aleluia. Que glorioso é pensar no rosto do nosso amado Salvador. Aleluia. Naquele dia, povos de todas as tribos, línguas e nações verão o Senhor. Aleluia. Há um clamor pungente em nossos corações por esta nação chamada Nihon. Há um clamor no coração de Deus. Aleluia. Porque naquele dia, naquele grande dia, aleluia, eu sei, veremos irmãos de todas as tribos, línguas e nações. E há uma boa representação naquele lugar, aleluia, de japoneses que se curvarão diante do Cordeiro de Deus, reconhecendo que Ele é o Senhor de suas vidas, reconhecendo que esse Jesus não é Senhor das nações ocidentais apenas. Ele é o Senhor, que Ele virá como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor do Oriente. Ele é o Senhor do Japão. Ele é o Senhor das nações. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é Deus para sempre. Aleluia. A esse Jesus eu o recebi como meu Senhor. Ele não faz acepção de pessoas, mas qualquer um que reconheça que Ele morreu e ressuscitou e voltará a segunda vez, terá parte na igreja verdadeira. Vem para a igreja, vem para Jesus, vem para Jesus nesta tarde.
tarde, Jesus está convidando você a fazer parte da igreja verdadeira, não de uma instituição humana. Aleluia. Não existe igreja para solitários, não existe igreja de um só. Existe a igreja, os chamados, os remidos. Igreja é corpo coletivo. Igreja são pessoas que se unem em torno de um nome, do nome de Jesus. Aleluia. Não há isso não existe. A igreja em casa, para estar na sua casa, você e você. A igreja, aleluia, se reúne, aleluia, com pessoas diferentes ideias, diferentes pensamentos, mas uma só fé, um só coração, adorando um único Senhor para todos sempre. A Ele seja a glória e a Ele seja a honra. Aleluia. Hoje Jesus está convidando você a fazer parte da igreja. Aleluia. Ele está convidando você para fazer parte da noiva. Lembra que Ele nos ama, o qual nos ama. Ele te ama e verteu sangue, seu sangue precioso por você, por amor da sua alma, para lhe dar a vida e a salvação. Se tivesse que fazê-lo apenas por você, Ele faria de novo. Aleluia. Ele tem nas mãos a chave tetra. Ele tem nas mãos, aleluia, o poder do evangelho. Aleluia, aleluia. Ele tem nas mãos as chaves que lhe dão a vida eterna, e hoje Ele abre a porta para você. Hoje Ele está abrindo a porta da oportunidade, a porta da salvação. Venha a Jesus assim como você está, pois hoje Jesus diz: não te rejeito, pois eu te amo, diz o Senhor. Oremos a Deus, oremos a Deus. Deus Pai, nós queremos te agradecer por tão grande salvação. Queremos te louvar, Senhor, meu Deus, porque naquele dia, meu Pai, aleluia, somente quem recebeu a Jesus, nós te ofendemos, nós nos esquecemos de Deus, somos todos pecadores, mas um dia esta graça alcançou nossa vida, e vemos aleluia, inocente, perfeito, que tomou lugar, o meu lugar, que experimentou a morte por mim, aleluia, para que eu tivesse a vida. Oh Deus, aleluia, obrigado, Senhor, aleluia, pelo poder do evangelho. Aleluia, que em pleno século 21 ainda traz consigo o mesmo poder para a salvação da humanidade. Jesus, nome precioso. Jesus, nome redentor. Jesus, nome sobre todo nome, porque importa que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que somente Ele é Salvador e Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Se há alguém aqui entre nós esta noite que ainda tem medo da morte ou do inferno, alguém que já experimentou a condenação por você e já te absolveu na cruz do Calvário, se você se arrepende dos seus pecados, hoje é dia de salvação. Se você reconhece que precisa de um Salvador e ainda não recebeu, esta é a hora. Esta é a hora e este é o momento. Aí mesmo onde você está, você pode reconciliar-se com Deus. Senhor, entra agora neste coração, meu Deus, neste coração, Senhor, aflito. Entra nesse coração arrependido, Senhor, que reconhece que é pecador. Meu Deus, eu clamo ao poder do Espírito Santo, ao poder que transforma e muda o coração do homem e da mulher. Muda esse coração, Senhor, transforma esta vida para a glória do nome de Jesus. Entra, Senhor, e faz morada. Entra, Senhor, tens a chave deste coração. Entra, Senhor, e muda esta vida para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Um aplauso para o Senhor.